Olá, tudo bem com você? Eu sou o Mago Amon, seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse é meu canal de magia. Eu trabalho com magia goetia tradicional de Salomão, magia muito forte que eu tenho conseguido ótimos resultados. Trabalho também em outras formas de magia envolvendo os daimons da goetia. Também faço leitura de tarô, o pêndulo, né, a numerologia, o voodoo mágico, etc. Mas fundamentalmente e preferencialmente eu trabalho com os daimons no sistema de goetia magia tradicional de Salomão. Durante algum tempo eu pratiquei meditação, vários tipos de meditações, e desenvolvi algumas práticas de meditação que você pode encontrar no meu canal. Ofereço também a meditação do Santo Anjo Guardião, que é uma prática que é um sistema mágico que eu ofereço, que tenho tido excelentes resultados também. E também você pode pesquisar aqui por meditação do Santo Anjo Guardião, que você vai encontrar vários vídeos falando a respeito. Então, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo, dê um joinha, deixe a sua mensagem aqui abaixo para que a gente possa trocar uma ideia. E se você quiser entrar em contato comigo, os meus e-mails estão aparecendo aqui neste vídeo e também logo abaixo na descrição. Se você quer fazer uma consulta de tarô ou quer uma orientação espiritual através da magia, é só me enviar um e-mail, tá certo? Então, até o próximo vídeo e tchau, tchau. Eu gostaria de falar com você hoje sobre essa questão do jornalista Ricardo Boechat, que morreu aí, acidente, né? E que muitas pessoas dizem que foi castigo de Deus, e muitas pessoas também ficaram felizes, né, com a morte dele, etc. Porque ele entrou em choque com um determinado líder religioso, ou determinados líderes religiosos, e esse não é o objetivo específico do vídeo, de falar sobre a discussão em si, mas de falar que ele, de certa forma, falou determinadas coisas, né? E as pessoas entenderam que ele falou mal de Deus, que zombou de Deus, etc, etc, e que por isso ele foi castigado por Deus, então, né? Eu vou fazer esse comentário, né? Estou criando esse vídeo, estou fazendo esse vídeo porque muitas pessoas me procuram perguntando se Deus vai castigar elas, se elas utilizarem magia goetia. E para as pessoas que entendem e que se sentem culpadas por fazerem ou procurarem a magia goetia e que têm o entendimento de que Deus pode castigá-las, eu acrescento como uma informação para você que o rei Salomão é conhecido por ter um vasto conhecimento, e também uma das muitas histórias é que ele recebeu a visita de um anjo, o qual lhe deu um anel para comandar os espíritos. Então, um anjo, né, um anjo de Deus, enviado por Deus, que lhe deu o anel. E isso é mostrado mais ou menos não a versão ocultista de Salomão, mas isso está descrito em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7, onde diz o seguinte: naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. E depois, em 2 Crônicas 1, versículo 10, Salomão diz: dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar a este tão grande povo? E em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 11, Deus diz: então Deus disse a Salomão: porquanto ouvi isto no teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pedistes muitos dias de vida, mas pedistes para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Seguindo então, 2 Crônicas 1, versículo 12, sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. E aí, obviamente, essa não é a visão ocultista, né? A Bíblia faz essa referência sobre Salomão, mas na visão ocultista, Salomão é conhecido por ter poderes de invocar espíritos, anjos, poderes planetários, líderes infernais, ativação de selos e sigilos.
Bem, eu vou deixar aqui, o objetivo do vídeo não é, ir além sobre essa questão de Salomão, mas para quem for curioso, eu vou deixar aqui nos comentários desse vídeo o link para um vídeo meu onde eu falo quem é o Deus de Salomão. Um vídeo bastante complexo e espero que você consiga compreender. Seguindo, então é de se supor, né, que as pessoas que creem no Deus da Bíblia e que seguem os ensinamentos como são, digamos assim, propostos pelos líderes religiosos, ou como a religião é conduzida, e os ensinamentos e os versos, os versículos da Bíblia são colocados dentro das entidades religiosas hoje em dia, que as pessoas que creem no Deus da Bíblia, que elas sejam protegidas por Deus e que ninguém toca em um ungido de Deus. Isso soa bem, né, para quem acredita no poder de Deus, de acordo como está na Bíblia, como é passado no sistema religioso, melhor dizendo. Isso está inserido no inconsciente de praticamente todas as pessoas que receberam a educação judaico-cristã. Nós sempre ouvimos dizer que Deus é bom, e é normal o termo que as pessoas dizem sempre assim, né, que Deus te abençoe, vai com Deus, etc. Isso é comum a gente ouvir, a gente está acostumado a ouvir isso. Acho que desde criança a gente ouviu falar alguém assim, não, que Deus te abençoe, vai com Deus, etc, né? Mas a pergunta é, que Deus é esse que dizem? Que Deus é esse? É o Deus da Bíblia, é o Deus da educação cristã? Qual Deus é esse? Quando alguém te diz assim, que Deus te acompanha, qual é a referência que tu tem de Deus? Então, está incluído na nossa educação essa ideia. Nossos avós, nossos pais, nossas mães, os bisavós foram criados com esta visão, os nossos professores, etc. Quantas vezes você já deve ter ouvido, direta ou indiretamente, termos que se referem a esta ideia? Não é verdade? Então, nós temos essa ideia no fundo da nossa educação, no background da nossa educação, né? Pois eu sempre faço essa referência, né? Se nós não tivéssemos nascido, se nós tivéssemos, melhor dizendo, nascido na Índia, onde tem centenas de deuses, tem Deus para tudo que é tipo de coisa, tem Deus Shiva, tem Shakti, tem centenas de deuses, em outro tipo de cultura, ou mesmo numa tribo indígena, né, isolada do mundo, em uma ilha esquecida. Imagina você em uma ilha esquecida, numa tribo isolada do mundo. Qual que seria a tua religiosidade? Você acreditaria em qual Deus? Como seria a tua educação? Será que você ia entender da mesma forma? Não é verdade? Então, provavelmente nós não teríamos o referencial de Deus como nós conhecemos hoje, como você conhece, como você está acostumado a entender. Esse medo de Deus, esse tipo de coisa, etc., você provavelmente não teria, né? E mesmo que você não seja cristão, que você não tenha essa ideia direta na sua cabeça, a sua consciência não é assim, né? Você tem essa influência indireta. E de uma forma ou de outra você acaba tendo esse referencial interno automático. Porque você foi moldado pela cultura, pela educação, como eu falei já, pelos teus professores, avós, pais, mãe. Uma vez você já ouviu até num filme, qualquer coisa assim, então você cria esse referencial. Com o passar do tempo você vai tendo um referencial de Deus, né? E esse Deus seria o Deus da Bíblia, certo? Teoricamente, tecnicamente, a gente está falando desse tipo de educação. E isso está no fundo do teu inconsciente, e acaba que você tem esse referencial interno. Bem, isso é a ideia que está esta é a ideia que está por trás da crença das pessoas ligadas ao sistema religioso vigente. Você, na verdade, ter um Deus que protege, que ajuda e que intervém na tua vida é o que muitos gostariam que fosse verdade. E por que não, né? Seria ótimo, não é mesmo? Por outro lado, existem várias interpretações da Bíblia e muitos textos são entendidos de forma diversa. Além do que, a Bíblia também foi modificada e tal, né? Peço para você dar uma olhadinha lá no meu vídeo, onde eu falo quem é o Deus de Salomão. Mas, de qualquer forma, a Bíblia foi modificada, foi alterada, e também ela
não é falada na totalidade como a gente pode ler ela hoje em dia, né? Dentro de alguns templos religiosos, etc., a Bíblia não é... tem certos textos, certas passagens que realmente não fazem parte do discurso de muitas religiões, né? Porque não é interessante que as pessoas falem e comentem sobre determinados trechos da Bíblia. Mas essa também não é a razão do vídeo, né? Porém, a questão é em relação à proteção divina. E eu não digo que não exista Deus, ao contrário, ele existe sim, e eu, como mago, acredito muito em Deus. Tanto que tenho e ofereço práticas onde cultuo Deus, não o Deus como é descrito na Bíblia, mas um Deus verdadeiro, que é santo. A palavra santo significa separado de tudo, né? Separado de qualquer coisa, separado de convenção social, separado de ideologia religiosa, de fanatismo religioso, e sim um sentimento interno de conexão espiritual. Esse é o verdadeiro Deus, né? O Deus que você se conecta espiritualmente com ele através de uma ligação interna e espiritual que está além do teu raciocínio, além do teu intelecto. É a comunicação entre a tua alma, o teu eu profundo e o espiritual mais divino que pode existir dentro de ti. Então, esse é o Deus que eu cultuo, que eu oriento. Inclusive eu tenho práticas, né, que eu trabalho com isso, como é a questão da meditação também, da prática da magia do Santo Anjo Guardião e outras práticas que eu oriento, né. Esse Deus, então, ele realmente te orienta. Se você, por acaso, se você vai a uma igreja e você faz orações, preces, esta oração chega com certeza nas camadas espirituais superiores, sim, com certeza. Nesse exato momento em que você está orando e pedindo, nesse momento a tua oração encontra Deus, o Deus interno, o Deus de luz, o Deus de energia, o Deus que é energia. Ele não é entendido intelectualmente, também não faz parte de uma ideologia, um fanatismo religioso, determinadas seitas religiosas, né? Então realmente não existe isso. O Deus do teu íntimo, né, que está conectado com o verdadeiro Deus. E isso que ensino, né, também na magia do Santo Anjo Guardião e outras práticas mágicas. Eu falo sempre do Deus de luz, né, o Deus da luz, que está além da concepção intelectual, né, e das convenções sociais. É um Deus que a gente sente mais do que a gente entende, mas e que não faz parte da manipulação dos textos, né, que são muitas vezes usados para controlar as pessoas. Retiram determinadas partes de um contexto e inserem dentro de outra ideia, de outro contexto. Ou seja, a pessoa, primeiro, ela tem uma ideia, ela não lê nada que está escrito na Bíblia. Então você tem uma ideia e você quer validar essa ideia, você vai até os textos, você vai até os versículos que possam se adequar àquela ideia que você tem já pré-fixada. Então, sendo que esse mesmo versículo ele está incluído, né, em outra temática dentro do contexto geral do qual ele foi retirado, ou seja, dentro do texto bíblico, aqueles versículos eles têm uma relação e uma referência dentro daquele próprio contexto, mas muitas vezes eles são retirados para que sejam então adequados àquele pensamento e àquela ideia que a pessoa tem antes, né? Então, primeiro a pessoa tem um pensamento, eu quero que as pessoas façam determinada coisa, entendam dessa forma que eu quero dizer. Então ele vai lá e retira alguns textos e versículos e coloca isso de forma que consiga suportar aquela ideia que ele tem. Mas aquela ideia, muitas vezes, ela não é santa, não é pura, né? Ela tem uma ideia de controle por trás. Então, o que eu não sou contra ninguém, nenhum tipo de religião, cada um na sua. Se você está bem acomodado na sua própria religião, no seu próprio entendimento das coisas, muito bem. Agora, se você não está satisfeito, se você não encontra resposta, se você tem dores, você não consegue realizar o que você deseja, então, e para as pessoas que têm a ideia de que se você for fazer uma magia guetia, você vai contra alguma coisa, vai trabalhar com demônios e que
Deus vai se rebelar contra você, que não vai gostar, que não é uma coisa santa, e que você está sujeito então a ir contra Deus e que Deus vai te castigar por causa disso, etc. Se for assim, né, eu sou contra isso, certo? E contra esse sistema, essa ideia que se passa do sistema religioso e de algumas interpretações e algumas veracidades ou não que existem e que estão escritas nesse livro da Bíblia. Então aqui nós falamos sobre isso, a questão do Boixá, né, que dizem que ele foi, muitas pessoas estão entendendo dessa forma, muitos religiosos estão dizendo isso, e as pessoas vêm me perguntar no privado se a magia Guetia pode, de certa forma, atingir ela. Deus pode ir contra a pessoa e matar a pessoa, ou que Deus vai sair e que então os demônios vão consumir, vão destruir a vida da pessoa. Nesse caso, tem uma notícia também muito interessante aqui, que gostaria que você prestasse atenção nessa notícia. É uma notícia do G1 da Globo, mas é uma notícia verídica que aconteceu, e acredito que vários portais, sites de notícias deram essa notícia também. E assim como várias tantas outras, eu poderia fazer mais 5, 10 vídeos sobre isso também, mas também não é o caso. Só estou fazendo esse vídeo para responder essas pessoas que têm me perguntado isso. Nos Estados Unidos, mostra que um homem branco abre fogo e mata 9 pessoas em uma igreja da comunidade negra nos Estados Unidos. Diz que o cara estava lá, você pode ver, procurar essa matéria, você pode observar lá isso, né? Diz que o cara estava dentro da igreja, orando lá com as pessoas, e de repente ele pega, levanta e sai matando e atira em 9 pessoas, 9 fiéis que estavam ali, inclusive o próprio reverendo lá da igreja, né? Que eles chamam de reverendo. Então, se você pensar nessa questão da proteção divina, você vê que 9 pessoas estavam dentro, entre aspas, da suposta casa de Deus, e que ali eles estavam orando, estavam pedindo proteção, mesmo que eles não estivessem pedindo proteção no momento da oração. É dito também que Deus consegue prever o pensamento da pessoa e saber de antemão o que ela pensa. Então provavelmente ele já saberia que ia acontecer aquele assassinato ali, que o homem ia se rebelar contra aquelas pessoas, e provavelmente também ele saberia que aquelas pessoas que estavam dentro da igreja, aqueles fiéis que estavam ali, eles provavelmente não iam gostar de morrer a bala e a tiro, né? E provavelmente eles iriam pedir misericórdia pela vida, ou pedir para continuarem vivos. Então, mesmo assim, a proteção divina nesse caso não funcionou, não é? Quer dizer, a pessoa estava dentro da igreja fazendo orações, e tanto o pastor, o reverendo, o padre da igreja lá, o líder religioso, quanto dentre as 9 pessoas foram mortos a bala. E nesse caso, como se explica isso? Né? O Boixá fala alguma coisa ou outra e Deus vai lá e ou se afasta ou ele morre por causa disso, e as pessoas que são fiéis, que estão dentro dessa igreja orando e pedindo oração, etc., eles não deveriam também estar protegidos pela proteção divina, uma vez que eles estariam servindo a Deus e etc., e fazendo esse tipo de coisa? Por que Deus não protegeu eles naquele momento? Né? Está dito na Bíblia que Deus protege, cairão 1000 ao teu lado, não sei o que, nada te acontece, coisas desse tipo, né? Então, por que Deus não protegeu? Onde que estava a proteção divina nesse momento? Né? Então, diz também lá que, versículo bíblico, em Salmos 18, 2 e 3 diz o seguinte: o Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. E invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Eu acredito que aquelas pessoas, aquelas 9 pessoas, quando morreram, a primeira pessoa levou um tiro, acredito que as outras naturalmente já ficaram ali, elas estavam louvando a Deus naquele momento, acredito que sim, né? Então, estavam invocando o nome do Senhor, estavam se referindo a Deus. E nesse caso,
o versículo diz que ficaria livre dos inimigos, e parece que ele não ficou, né? Não ficaram, as 9 pessoas não ficaram livres, e elas foram mortas ali, assassinadas. Então não houve essa tal da proteção divina. Então eu só estou falando isso para colocar algumas questões aí, trazer à tona algumas questões para você pensar sobre isso, né? Então o Boixá falou alguma coisa e ele foi, então, praticamente execrado por Deus, ou se afastou, e o diabo pegou ele e matou e tal. Mas no caso, essas 9 pessoas que estavam orando e pedindo a Deus, elas não foram protegidas por Deus, né? Não foram livres, né? E então é isso que eu queria que você pensasse sobre essas coisas, tá certo? E é isso. Magia Goetia faz bem, dá ótimos resultados, tá certo? Não se sinta culpado por causa disso, tá bom? Um abraço para você, espero que esse vídeo tenha servido de alguma coisa interessante para ti, e deixe um comentário nesse vídeo, compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal, tá certo? E quiser entrar em contato comigo, meus contatos estão aqui nesse vídeo e abaixo aqui nos comentários também. Sendo que vídeos como esse eu poderia fazer muitos e muitos, mas não é o interesse do canal nesse momento, tá certo? Um abraço para você e até mais tarde.